Começou mais uma temporada da disciplina de raids em Portugal. O Monte das Flores, em Évora, serviu de palco para um concurso de endurance internacional cujos fundos reverteram a favor das vítimas do Haiti. A competição foi renhida, mas no final João Raposo sagrou-se o grande vencedor com a sua montada Titanic. Pelo quarto ano consecutivo, a herdade da Comporta abre as portas ao Atlantic Tour 2010. Este ano há muitas novidades e o número de participantes superou expectativas. Esta é a prova mais importante do calendário nacional na disciplina de saltos de obstáculos e o Planeta Equestre foi conhecer os bastidores. Com apenas 25 anos, Francisco Moura é um dos melhores cavaleiros portugueses da atualidade. Dedica a sua vida aos cavalos e treina jovens promessas do hipismo português. Venha conhecer o perfil do atual vice-campeão nacional. Estamos em plena época alta da disciplina de endurance e o Alentejo apresenta todas as condições para provas de alto nível. O raid hípico de Évora decorreu no Monte das Flores, uma herdade de 7 hectares, situada perto da Vila de Redondo, numa das paisagens mais bonitas do nosso país. Meia centena de cavaleiros fez questão de participar neste raid, que carrega já uma tradição de mais de 3 décadas. Um total de 4 provas, dos 40 aos 120 quilómetros, destinadas a cavalos e cavaleiros com diferentes experiências. Para o último dia de competição, ficaram reservadas as provas mais importantes, uma internacional de 80 km de uma estrela e um SEI de 120 km de 2 estrelas. Estas 2 provas decorreram em simultâneo, levando para a pista 52 conjuntos, logo às 8 horas da manhã. Com a chuva intensa dos últimos tempos, a organização preocupou-se em desenhar uma pista segura, sem grandes desníveis e com poucas dificuldades técnicas. Nós preocupámos sobretudo com a água e com o barro para não haver azar nenhum com os cavalos, e quem fez a pista fui eu e o Pedro Saragossa e o Guilherme Aborre. Este ano tivemos que fazer por onde conseguíamos fazer, derivada à chuva que caiu, portanto foi o possível. Acho que foi um percurso muito aceitável. Esta é uma disciplina de resistência equestre, disputada em contrarrelógio. A prova de 120 km é percorrida em 5 fases. No final de cada etapa, decorre a inspeção veterinária. Mais importante do que chegar em primeiro lugar, há que garantir as boas condições físicas dos cavalos. Por enquanto, não há qualquer problema. As montadas ainda estão frescas e as condições meteorológicas também ajudam. O dia promete ser frio e não deverá chover. Bem, fizemos só ainda a primeira etapa, ainda faltam mais 4. Como é que se está a comportar o cavalo? Bem. A primeira etapa ainda está um bocadinho histérico, já vai acalmar um bocadinho. Começámos agora a primeira etapa, vamos ir para a segunda. Está um dia muito bom para a corrida, os cavalos são todos muito juntos e a partir de agora é que se começa a ver quem é que vai para ganhar. Falta-lhe pouco tempo para partir, mas o que é que estava a dar ao cavalo? Eletrólitos. Normalmente os cavalos, quando entram em esforço, precisam de eletrólitos para ajudar no seu metabolismo e no seu desempenho. Para chegar a uma prova internacional de 2 estrelas, em que a sua resistência é duramente posta à prova, os cavalos têm um longo caminho a percorrer. Estreiam-se em percursos de promoção de 40 km, realizam obrigatoriamente 2 provas de 80 km de qualificação e só depois entram oficialmente no concurso de endurance nacional. Um cavalo nunca passa para o escalão seguinte sem ter a aprovação no escalão anterior. Filipe Caixeirinha, um cavaleiro já com vasto currículo, veio precisamente a este raid para testar cavalos novos. Esta prova para mim foi uma prova qualificativa para um cavalo novo, que é uma quadra de cavalos que adquiri há um ano, de cavalos novos, e estamos a testá-los. Ainda não vimos para ganhar, para competir, estamos sim a fazer a distância para ver como é que se portam, para ver como é que recuperam e para tentar prever até onde é que conseguem chegar para mais tarde levar a campeonatos nacionais, campeonatos da Europa e taças das nações. É uma prova teste. Desta forma, assegura-se a preparação física dos cavalos ao longo da vida, da mesma forma que se garante o seu bem-estar no decorrer de cada prova. A Comissão de Veterinários desempenha, nesta disciplina, o papel mais importante de todos. O que aqui fazemos é, ao fim e ao cabo, o garante da verdade desportiva e o garante do bem-estar animal. Nós analisamos, ao fim de cada etapa,
cada um dos cavalos do ponto de vista metabólico, ou seja, se não houve excesso de esforço, o cavalo não está a fazer uma cólica, portanto, para haver um garante que a saúde do cavalo está em condições, que o atleta efetivamente está preparado para continuar a correr, e para além disso fazemos um exame biomecânico, portanto, que é o chamado trote, para observarmos que o cavalo não tem nenhum tipo de claudicação, porque se tiver, obviamente, não se pode deixar continuar, porque isso significaria um atentado ao bem-estar animal. É talvez o momento mais crucial do ride, aquele em que se joga tudo. No final de cada fase, antes do cavalo entrar na grelha veterinária, há que baixar rapidamente a sua frequência cardíaca para as 64 pulsações por minuto. Só depois podem ser observados pela equipa de médicos veterinários que decidirão se o cavalo pode ou não continuar em prova. E às vezes o pior acontece, mesmo quando o cavaleiro já está convencido que a vitória é sua. Foi o caso da prova de 80 km, em que Patrício Quaresma e Tâmara 2 cortaram a meta em primeiro lugar, com 3 minutos de avanço sobre o segundo classificado. Mas a queda sofrida pelo conjunto durante a prova, sem consequências no momento, viria a adquirir um enorme peso aos olhos da Comissão Veterinária. O primeiro que chegou à meta foi eliminado aqui no exame veterinário, infelizmente. Portanto, a égua estava a claudicar, tinha uma claudicação posterior e com muita pena nossa. É assim, são as regras do jogo. É sempre triste vir para o fim na última grelha. E foi desclassificado porquê? Tinha uma pequena desigualdade no membro inferior, talvez derivada da queda que nós tivermos os dois, que acabaram por cair, a égua caiu e eu também. Pode ter ali uma dor muscular, qualquer coisa. Infelizmente estava a dar um toque no pé, ia claudicar e veio para a rua. Inesperadamente, o grande vencedor da prova de uma estrela seria José Barradas, com Violeta, uma égua ainda jovem. Esta égua ainda é nova, falta-lhe um bocadinho de moral no final e tive a felicidade do meu oponente direto ter a infelicidade do cavalo dele não estar em condições. Faz parte do desporto. Se estas são provas de resistência para os cavalos, também o são para os cavaleiros, que têm de aguentar 6, 7, 8 e 9 horas em cima do cavalo. Exemplo único desta resistência é Valerie Clark, uma cavaleira inglesa de 80 anos, radicada no Alentejo há 40. O hipismo sempre fez parte da sua vida. Desde sempre. E não pergunto quantos anos são. Okay? Não. Vai continuar a praticar isto durante muito tempo. Como é que acha que se está a sentir na prova? Bem, mas esse é 120, eu gostava de fazer o 160, eu não sei, vamos lá ver. Os pequenos fazem bem à vontade. Valerie acabaria por ser eliminada por causa do seu cavalo ter um vaso sanguíneo do nariz rebentado. A prova de 120 km foi extremamente dura. Quase 9 horas depois da partida, anunciava-se a chegada dos primeiros concorrentes e faziam-se apostas para o vencedor. João Raposo, atual vice-campeão da Europa, ou a jovem Margarida Oliveira Soares.